Olá, seja muito bem-vindo ao Pod EBD, eu sou Gleibson Andrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema Expressando Palavras Honestas. Para isso vamos questionar e refletir em três questões. Primeira, qual o valor da palavra e juramentos para a lei mosaica? Ainda que, qual a ética no falar para o discípulo de Jesus? E por fim, qual o significado de ser honesto no sentido amplo para o cristão? A mesa redonda e hora da pimenta, até que ponto a liberdade de expressão, que é constitucional, se aplica para o cristão? Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a Igreja desse tempo vigente e seus desdobramentos, aqui comigo nossos convidados, pastores Kleber Maia e Orlando Martins. Pai do Senhor, pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, e pastor Orlando. Pastor Orlando, seja muito bem-vindo. Suas considerações iniciais para esse tema, pastor Orlando. Pastor Gleibson, pastor Kleber Maia, professores, pastores, quero cumprimentar todos com a paz. Dizer que é um tema muito importante, né? É o tema de expressando palavras honestas. Nós vamos observar a importância da palavra, né? Nós sabemos que, infelizmente, hoje, quando nós observamos numa sociedade de tanto relativismo, de tantas pessoas que falam uma coisa e fazem outra e acabam não cumprindo aquilo que acabaram de falar, o poder da palavra, quando eu falo palavra aqui, não é conhecimento, mas o poder da palavra enquanto um juramento ou enquanto algo que nós empregamos tem que ter valor. Até porque a palavra é algo que denota aquilo que nós somos. Quando nós temos uma palavra de ética, uma palavra carregada com valores morais, éticos e principalmente cristãos, certamente nós iremos cumprir aquilo que nós estamos falando e nossa palavra terá credibilidade. Então essas são as minhas primeiras considerações. Pastor Kleber Maia, o que dizer desse tema, pastor Kleber? Continuamos em cima do monte, mas agora falando palavras honestas e sinceras diante dos homens, pastor Kleber Maia. A paz do Senhor, pastor Gleibson, pastor Orlando Martins, para cada um dos ouvintes do nosso Pod EBD. É uma alegria chegar aqui mais uma vez, mais um episódio, já chegando aí quase à metade desse trimestre, né? Lição de número 6. E continuamos sim no monte com o sermão de Jesus, agora falando sobre a veracidade nas palavras, o falar que deve ser honesto. O Senhor Jesus, ele vai, como já algumas lições nós estamos tratando, ele vai ampliar o sentido da lei ou corrigir especialmente a forma como fariseus, escribas da sua época usavam a lei, mas muitas vezes para seu próprio benefício ou da maneira que eles entendiam que lhes era viável, e Jesus vai então corrigir. E hoje vamos ver que o falar do crente, ele está comprometido pela fé que ele tem, pela pessoa que ele representa, de forma que o crente não pode falar qualquer coisa ou de qualquer maneira, porque isso envolve a própria representação do discipulado. Ele, como discípulo de Jesus, precisa falar de maneira que as pessoas confiem no que ele diz, já que ele é um cristão, um discípulo de Jesus. Então o tema realmente é muito importante, e em épocas que a fala de muita gente não está assim tão valiosa, nós precisamos voltar e olhar para o ensino de Cristo sobre a importância deste tema. Muito bom. Bom, nossa primeira questão, e antes de fazê-la, pastor Kleber, depois o pastor Orlando, devo dizer que pastor Orlando e pastor Kleber já deram uma rápida pincelada numa das preocupações para esse tema, mas, sobretudo, como a gente está tratando de questões relacionadas a um sermão que cita o Antigo Testamento, essa questão é extremamente propositiva e é bom o professor estar atento. Qual o valor da palavra
e juramentos para a lei mosaica, pastor Kleber Maia. Muito bem, pastor Gleibson, nós podemos olhar para o Antigo Testamento e entender que o Senhor Jesus está fazendo referência à lei de Moisés. E lá no Antigo Testamento nós encontramos algumas observações importantes de onde pode ter saído essa citação do Senhor Jesus, como, por exemplo, Levíticos 19, versos 11 e 12, que diz: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Veja que a ideia aqui é de não mentir, não usar de falsidade. E não jurar, mas quando ele diz não jurar, ele diz não jurar falso pelo meu nome. A lei não proibia que fizessem juramentos pelo nome do Senhor. Nós vamos ver que em alguns textos do Antigo Testamento dizia que alguém podia sim jurar, o juramento não estava proibido, deveriam jurar pelo nome do Senhor, mas a proibição é jurar de forma falsa, é jurar de maneira que não se cumpra aquilo que se está dizendo. Jesus, então, está fazendo uso da lei, mas ampliando esse uso. Lá em Deuteronômio 10 e 20, a lei dizia assim: temam o Senhor, seu Deus, sirvam a Ele, apeguem-se a Ele e jurem somente pelo seu nome. Então a proibição não é não jurar. Nós vemos que, inclusive, o Senhor Jesus, ele falou debaixo de juramento, ou pelo menos ele está lá no julgamento, no tribunal do Sinédrio, e o sumo sacerdote pede que ele jure, ou ele diz: conjuro-te pelo Deus vivo, que diga se tu és o Cristo. E Jesus então responde: eu em breve digo que vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do poder. Ou seja, Jesus falou debaixo do juramento. O apóstolo Paulo também usa algumas vezes o nome de Deus, como em Romanos 1:9, dizendo: eu tomo Deus por testemunha de que eu oro constantemente por vocês, o que equivale a jurar em nome de Deus ou falar em nome de Deus. A proibição a que Jesus se refere é de não jurar em falso, né? Não perjurarás. O problema é que, nessa época, os fariseus eles estavam, às vezes, fazendo votos que deveriam ser cumpridos, e outras vezes eles diziam que certos votos não precisavam ser cumpridos. Se o voto incluísse algo que fosse muito sério, então seria obrigatório. E outros não seriam obrigatórios. Quer dizer, era uma questão de usar a palavra certa ou errada, e a pessoa a que recebeu o voto é que entendesse se foi isso, de uma maneira que era condicionada ou não. Jesus vai corrigir esse tipo de coisa também, quando ele vai dizer lá no Mateus capítulo 13, ele vai falar sobre o falar, mas no capítulo 23, especialmente, ele vai falar os ais contra os hipócritas, e ele diz no verso 16, vocês dizem que aquele que jurar pelo templo não é nada, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é um devedor. Aí ele diz: qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Então, a questão aqui é que os fariseus estavam olhando a lei e tentando encontrar uma permissão para falar de uma maneira que não fosse obrigatório o cumprimento, quando que, na realidade, a lei, já vimos, textos como Levítico 19, proíbe jurar falsamente pelo nome de Deus, porque isso profanaria o nome de Deus, porque uma vez que o nome de Deus está envolvido, então é a própria figura de Deus que está envolvida, e Deus sempre é verdadeiro. Aliás, é uma questão interessante que lá em Hebreus nós vamos encontrar ele dizendo que o próprio Deus jurou
próprio Deus fez um juramento dizendo que iria abençoar a Abraão, Hebreus 6, e o verso 16, e ele disse, como ele não tinha ninguém maior do que ele para jurar, jurou por si mesmo. E o juramento, aí que está a questão. Jura-se por alguém que é superior, que tanto poderia ser uma testemunha daquele juramento em qualquer época, um Deus que seria eterno, quanto alguém que teria poder de punir caso o juramento não fosse cumprido. Então, o juramento em nome de Deus envolvia essa questão, da onisciência, a eternidade de Deus e a punição dele caso houvesse uma falha. Ao envolver o nome de Deus, pareceria então que o falante cumpriria totalmente o que ele disse. E é exatamente isso que a lei requer, que ao falar haja uma honestidade, uma fidelidade. Então, a lei dizia, você não pode mentir, você não pode jurar falso, você não pode negar a verdade ao seu irmão. Mas, no tempo de Jesus, haviam expressões, às vezes até frívolas, Alguém dizia, por minha vida, que eu não veja o consolo de Israel se isso não acontecer. O que parecia dava uma conotação religiosa, mas na realidade era usado para um voto não obrigatório, que o cumprimento dele não traria, na visão do fariseu, qualquer tipo de problema que ele não cumprisse a sua palavra. Porém, olhando o que a lei de Moisés dizia e o que o Senhor Jesus vai afirmar, quando ele diz, não jurareis em falso, não perjurarás, O perjurar quer dizer exatamente jurar em falso, jurar e não cumprir. Então, é exatamente isso que Jesus proíbe, o que a lei já proibia, mas que os fariseus estavam tentando encontrar uma maneira de burlar. Então, depois de dizer, não perjurarás, Jesus vai dizer que ninguém deveria jurar de forma alguma, ou seja, não comprometer a sua palavra relacionando com alguma coisa que parecesse que haveria uma credibilidade muito grande, se o indivíduo não tinha intenção de falar com honestidade, ou não tinha intenção de cumprir aquilo que ele estava dizendo. Então, de fato, a lei não proibia que alguém fizesse um juramento no tribunal, ou que alguém não usasse o nome de Deus. O que a lei proíbe é a fala que não será confirmada, é a desonestidade no falar, e é exatamente nesse tom que Jesus, então, vai fazer uso da lei para condenar aqueles que querem falar de uma maneira que pareça muito comprometida, no entanto, não esteja disposto a realmente cumprir aquilo que falou. Muito bom. Pastor Orlando, que deve se acrescentar essa boa e ampla resposta do pastor Kleber, diga-se de passagem, há uma falha muito grande, porque muita gente se precipita na interpretação, e como disse o pastor Kleber, é uma casca de banana, Pastor Orlando? Sim, pastor Gleibson, se nós formos analisar, o povo judeu possuía uma formação muito rigorosa com respeito aos juramentos. Isso já vinha desde o tempo de Moisés, quando foi instituído a lei para os judeus, citando por diversas vezes as restrições com respeito ao jurar usando o nome de Deus, até porque os judeus eram muito cuidadosos para com o nome de Deus. Já no Novo Testamento, a questão do juramento acabou entrando no aspecto daquilo que nós tornando algo comum, algo sem valor. Por quê? Porque as pessoas juravam, mas não cumpriam os seus juramentos. Então, infelizmente, as coisas acabavam perdendo o valor nas palavras. As palavras perdiam o seu valor, principalmente a sua credibilidade. A lei mosaica não proibia a prática de fazer juramentos, só que, infelizmente, na época de Cristo, nos tempos da Igreja Apostólica, e os judeus daquele período, de modo geral, tinham o hábito de jurar por qualquer coisa. Tiago nos adverte, em Tiago, capítulo 5, versículo 12, na epístola está escrito assim:
Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. O problema não estava no juramento, mas no cumprimento do juramento, ou seja, quando se banaliza a prática, a banalização desta prática. É apenas para poder complementar, mas a resposta do pastor e professor Kleber Maia já foi muito ampla e certamente eu apenas complementei algo que ele já falou na resposta, foi muito ampla e muito completa. Bom, pastor Orlando dessa vez agora e posteriormente pastor Kleber, a nossa segunda questão, já obviamente contextualizando, né, já que a primeira tem esse propósito, qual a ética no falar para o discípulo, então, de Jesus, pastor Orlando Martins? Então, pastor Gleibson, nós temos aqui o Sermão do Monte, e no Sermão do Monte, como já dizia Karl Barth, se toda a Bíblia se perdesse, só sobrasse o Sermão do Monte, o homem assim mesmo alcançaria a salvação. O Sermão do Monte, que alguns historiadores, teólogos e pastores afirmam que seria basicamente o decálogo do Novo Testamento. O que o decálogo é para o Antigo Testamento, o Sermão do Monte seria para o Novo Testamento. Então, logicamente, no Sermão do Monte nós encontramos muitos preceitos éticos que contribuem e atestam quais são os valores de um verdadeiro cristão na sua prática. Por quê? Porque, na verdade, nós não devemos buscar apenas a ortodoxia. A ortodoxia é muito importante, mas também a ortopraxia, que é a prática de vida cristã. E aí isto vai traduzir em um falar ético que produz, que é carregado de virtudes e que as pessoas vão conseguir observar um bom testemunho naquele que está falando. Ou seja, a palavra tem credibilidade. Não são apenas palavras faladas ao vento, ou apenas um discurso com uma boa oratória, com uma boa retórica e com um bom conhecimento. Contudo, é um discurso que juntamente anda com a prática. Sabemos que a retórica, a oratória, a própria ética, a política nasceu entre os gregos, ou seja, nos grandes oradores gregos, principalmente os três grandes filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, eram grandes especialistas no falar em público, no discurso, na eloquência, na oratória e, inclusive, influenciaram muito na formação da prédica. Contudo, na mensagem de Jesus, tudo isso é importante, mas transcende-se a esse aspecto. Por quê? Não adianta uma boa oratória se essa oratória não for acompanhada de prática, se não for acompanhada de vida, ou seja, no discurso de Jesus, na ética de Jesus, na mensagem de Jesus, nós temos toda a moral, toda a ética e todas as virtudes que devem acompanhar o cristão. E isso tem relação com o quê? O fruto do Espírito, com a prática de vida. Portanto, o discípulo de Jesus deve ter a sua ética no falar, pautada pelo sim, sim e pelo não, não. Ou seja, pela coerência com as suas palavras e não desgastando a sua imagem, principalmente, que nós não devemos nos preocupar com a nossa imagem, mas sim com o nosso bom testemunho, para que possamos refletir a glória de Deus através de nossas atitudes, mas principalmente a mensagem de Cristo fica comprometida quando o servo de Deus é pego numa falta, principalmente se não cumpre aquilo que fala. Porque no Antigo Testamento nós temos a interpretação dos judeus do livro de Levítico, dito por alguns sacerdotes, né, que seria o Talmud, os 613 preceitos da lei. Jesus Cristo resumiu tanto a lei como os profetas, como o Talmud, em 2 grandes mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Portanto, se as nossas palavras são carregadas de piedade, elas vão traduzir esta missão, que é refletir a glória de Deus entre os homens através de um princípio ético e moral, o que vai ser traduzido, logicamente, tanto em palavras como em ação. Pastor Kleber Maia, o que se pode complementar dessa questão, pastor Kleber? Já bem falou o pastor Orlando,
para o discípulo de Jesus, o falar é algo que é muito importante. Jesus, ele está ali fazendo no Sermão do Monte esse contraponto entre a forma do discípulo agir e a forma como os fariseus agiam, né? Que era sempre, de alguma maneira, usando a lei, mas encontrando brechas nela. Na época de Jesus, a Mishnah, que era o código de interpretação da lei dos judeus, ela tinha um tratado inteiro sobre os juramentos e dizia exatamente quando um juramento devia ser cumprido e quando ele não devia ser cumprido. Na verdade, eles não estavam usando a lei para incentivar a honestidade, mas usando a lei para encontrar brechas para a impunidade quando alguém quisesse dizer algo, mas não estivesse disposto de fato a cumprir. E o que o Senhor Jesus vai dizer é que os discípulos, então, nunca deveriam usar esse tipo de expediente, porque tudo que eles falassem precisava ser verdadeiro. É melhor dizer um sim ou um não com honestidade do que usar uma fala que escondesse essa verdade, porque Jesus vai dizer o que passar disso, ou seja, o que não for dito com sinceridade e de verdade, é de procedência maligna. O próprio Senhor, lá em João 8,44, vai dizer que o diabo é o pai da mentira. Então, ele está dizendo, quem tiver Deus como pai tem que falar a verdade. Quem não falar a verdade não pode ter Deus como pai, vai ter que ter o outro pai lá que não é nada bom. E essa questão é muito séria, porque até mesmo Tiago, que na sua epístola muito prática, usa muito o ensino do Sermão do Monte, e no capítulo 5 e 12 ele vai dizer exatamente a mesma coisa, não jurar, porque ele conclui dizendo, para que vocês não caiam em condenação. Então, o falar é algo muito importante, a ponto do Senhor dizer que nós seremos julgados por aquilo que nós dissemos, ou daquilo que nós dissermos. Toda palavra que nós dizemos, ela está sendo gravada, porque Jesus disse que diante de Deus, né, nós seremos julgados pelo nosso falar, será justificado ou condenado, como ele disse lá em Mateus 12 e 37. Então, todo cristão tem obrigação com a verdade, faria bem em colocar uma plaquinha em algum lugar onde ele estivesse, dizendo assim, sorria, você está sendo gravado. Porque tudo que o cristão está sendo dito, Jesus disse, vocês vão dar conta das suas palavras, especialmente das palavras que não carregam essa verdade, né? Por isso, então, o falar é muito importante e o discípulo de Jesus tem que ter cuidado. O mundo, especialmente na nossa época, talvez mais do que em outras épocas, entende que o falar é algo que pode ser mudado a qualquer instante. Então alguém diz, mas depois diz outra coisa totalmente diferente. Hoje, como a internet guarda as falas e os vídeos de outra época, como é comum alguém lançar um vídeo de alguém que disse uma coisa e na mesma hora lançar outro que ele está dizendo outra totalmente diferente. É lógico que o que nós entendemos do ensino de Jesus não é você nunca pode errar, você nunca pode se equivocar, você nunca pode mudar de opinião, não é essa a ideia. É lógico que eu posso dizer uma coisa e mais adiante dizer, olha gente, infelizmente eu errei, eu pensei que eu conseguiria fazer isso, mas eu não consigo. Não é sobre isso que Jesus está falando. Olha, eu mudei de opinião, eu pensava assim, agora eu penso de outra forma. Jesus está falando de alguém que já está falando com interesse em não cumprir e usando de um subterfúgio que dê uma carga de confiança às suas palavras que na realidade não existe. Então, essa fala que parece confiável, mas não é que Jesus está condenando para dizer o seguinte, não jure e que toda palavra sua seja confiável. Isso, então, é que o discípulo de Jesus deve ter como a ética para o falar, conforme o que o Senhor ensina aqui no seu sermão. Muito bom.
Nossa terceira questão, pastor Kleber, depois dessa vez o pastor Orlando, qual o significado de ser honesto num sentido amplo para o cristão, pastor Kleber? Então, aquilo que nós já falamos muito aponta para essa terceira questão. O que o Senhor Jesus está orientando seus discípulos não é que eles não devem jamais falar em juramentos, porque, na realidade, nós vemos que os juramentos fazem parte da vida das pessoas, inclusive a lei permitia isso, né? O próprio Deus, ele jurou, mas que o discípulo de Jesus, ele deveria eliminar o juramento de maneira tal que tudo o que ele disser seja como um juramento. Que as suas palavras sejam tão honestas, que haja tanta honestidade no seu falar, que não precise jurar para que alguém acredite no que ele está dizendo. Então, mesmo nesse mundo de muita desonestidade que vivemos, a palavra do cristão deve ser inteiramente confiável, que não precise de um eu juro para que a pessoa acredite que Jesus está condenando. Então, aí é o juramento hipócrita, desnecessário, que alguém acrescenta para tentar dar um caráter solene a uma palavra que ele não quer cumprir. Há um texto lá em Jeremias capítulo 4, verso 2, que o Senhor vai dizer assim: se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão abençoadas por ele. No contexto, ele está falando de abandonar também a idolatria. Então, jurar em fidelidade é sempre falar a verdade, sem qualquer falsidade ou sem nenhum propósito de não cumprir. Falar em justiça é como se estivesse num tribunal diante do juiz em tudo que falamos. E falar em retidão é que aquilo que estamos falando seja algo justo, seja algo compatível com a moral cristã. Em suma, o que Jesus está dizendo aos discípulos é: fale sempre a verdade, que a sua palavra seja sempre confiável e que haja honestidade em tudo que você falar. Isso deve ser muito bem pensado pelos cristãos, inclusive quando fazemos votos de namoro, de noivado, de casamento, compromisso de se envolver em trabalhos na igreja, compromissos assumidos com alguém para prestar um serviço, o que comprou, o que pediu emprestado, que haja também honestidade em se devolver ou se falar corretamente. Isso aí, o que poderíamos pensar é: Jesus está dizendo, você não é obrigado a se comprometer, não jure por qualquer coisa, mas se você se comprometer, você é obrigado a cumprir o que prometeu, ser, então, transparente, confiável, sabendo que Deus está ouvindo tudo que nós dizemos e que isso não seja um peso, mas seja um conforto, que Deus está ouvindo o que eu estou dizendo, então, portanto, ele sabe que, de fato, eu vou cumprir, ou pelo menos procurar cumprir de toda maneira. Isso é importante porque hoje, infelizmente, nós somos levados diante de uma sociedade que parece não gostar muito de total honestidade. Nós somos levados, às vezes, a dizer coisas que não são totalmente verdadeiras. Alguém diz: olha, estou orando por você, e na verdade não está. Olha, eu oro para que Deus te abençoe, e nunca orou por aquela pessoa para que Deus realmente a abençoasse. E que nós, então, é melhor ficar calado, ou até mesmo ter a coragem de dizer: meu irmão, me perdoe, eu não orei, eu esqueci, e se dali assumir o compromisso realmente de fazer isso, que seja verdadeiro e que então toda a palavra que o cristão proferir seja tão honesta, tão verdadeira, que ela possa ser seguida de um amém da parte de Deus ou da parte de Jesus, porque o que foi dito realmente é algo com intenção de ser verdadeiro, com intenção de se cumprir,
e que, portanto, é perfeitamente confiável. Assim, o cristão, ele é honesto no seu falar em tudo o que ele diz, de maneira que as pessoas de fato entendam que exatamente por ele ser um cristão, ele é confiável. Infelizmente, existem hoje cristãos que agem de maneira contrária a isso, que tem pessoas até que não acreditam nele se ele for cristão. Se souber que é cristão, não acredita, porque acha que os cristãos não são verdadeiros. E certamente, se a pessoa tem essa impressão, é porque alguns cristãos não seguiram o que o Senhor Jesus está orientando, mas a fala de Jesus é exatamente para que cada cristão seja tão confiável que as pessoas pudessem dizer, não, se ele é crente, ele falou isso, pode escrever aí que ele vai cumprir. Essa seria a honrosa forma de alguém testemunhar do falar cristão, se todos seguissem o ensino do Senhor Jesus aqui no Sermão do Monte. Muito bom. Pastor Orlando, o que é que você pode complementar, além dessa ampla, boa resposta do pastor Kleber, pastor Orlando? Então, pastor Gleibson, pastor Kleber, tem uma frase que eu gosto muito, que é de William Shakespeare: nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade. Está lá escrito em Hebreus 13, versículo 18, estamos certos de que temos uma boa consciência, visto que queremos nos comportar honestamente em todas as coisas. Na Bíblia, a palavra grega, que é traduzida por honestidade, significa literalmente aquilo que é intrinsecamente bom. Isso no Novo Testamento. Agora, no Antigo Testamento, nós temos a palavra yashar, que seria o termo hebraico, que tem relação, que significa alguém que é correto, que tem seriedade e que procura ser reto e honesto. E eu acho que, no meu entendimento, ser honesto não é uma qualidade a que nós deveríamos nos gabar ou deveríamos considerar isto algo extraordinário, mas isso deve ser o comum, isso deve ser um traço comum de um cristão. Honestidade não é um extra, honestidade é algo inerente e é algo que faz parte da vida de um cristão. Porque se alguém que se diz cristão, logicamente procura andar como Jesus andou. E em Jesus Cristo nós temos o nosso modelo e o nosso maior paradigma de honestidade e de credibilidade. Portanto, que nós devemos seguir os passos do Mestre. Sabemos que nós vivemos numa sociedade, agora já falei aqui sobre o aspecto teológico, agora falando um pouco sobre o aspecto sociológico, nós vivemos numa sociedade que, por exemplo, ou temos muitas facilidades, ou como aquilo que nós falamos, o famoso jeitinho brasileiro, para tudo se dá um jeito, ou temos justificativa para tudo, ou em algum ponto faltamos com a verdade, ou omitimos, ou até mesmo não falamos a verdade, ou faltamos com ela. Quanto que nós, como cristãos, em tudo, o nosso falar, o nosso proceder, deve ser um proceder sincero. E a etimologia da palavra sinceridade vem da palavra sincera, ou seja, não deve haver nenhum tipo de obstrução, nenhum tipo de sujeira, mas deve haver simplesmente pureza, credibilidade e que as nossas palavras, as pessoas possam enxergar Cristo em nossas vidas, como aquela vez que Filipe falou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus Cristo mesmo respondeu a Filipe: estou há tanto tempo convosco e não tem visto, quem vê a mim vê ao Pai. Ou seja, quem vê a cada um de nós deve ver a luz de Jesus Cristo em nossas vidas através de nossas atitudes. E logicamente as nossas atitudes têm que ser atitudes que coadunam, que reflitam e que legitimem o princípio da honestidade e da verdade. Muito bom. Bom, chegamos à hora da mesa redonda e hora da pimenta. Mas antes de trazer a questão, vamos agora, é habitual, vou fazer a leitura de um texto pequeno, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e o versículo 29. Eu vou ler aqui na NVT, que diz assim:
Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. E a nossa questão: até que ponto a liberdade de expressão, que é constitucional, diga-se de passagem, constituinte do Brasil, e que outros países também têm a sua constituinte de liberdade de expressão, se aplica para o cristão? Pastor Orlando. Pastor Gleibson e Pastor Kleber, eu vou ler aqui Provérbios 15, verso 1, que é um verso, porque é um livro poético. Está escrito assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Pois nós temos Provérbios 16, verso 32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então eu queria tomar por empréstimo o primeiro versículo que eu li. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, nós às vezes utilizamos o nosso direito de liberdade de expressão de modo, no mínimo, precipitado. Achamos que podemos ter opinião para tudo, que devemos falar sobre tudo, e às vezes não pensamos nas reações e nem nas consequências de nossas palavras. Portanto, uma pessoa, por exemplo, que fala em público, um formador de opinião, um pastor, um professor de escola dominical, ele deve pensar muito bem e medir o poder das suas palavras. Está lá escrito em Provérbios que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso eu não acredito em maldição sob tom profético, nem nessas coisas. Eu não acredito em quebra de maldição hereditária. Eu, particularmente, não acredito nisso. Contudo, logicamente, nós sabemos que uma palavra dita fora do seu tempo, dita de modo desmedido, sem pensar nas consequências, pode psicologicamente afetar quem ouve. Então, por exemplo, eu sou um formador de opinião, eu estou pregando uma palavra, de repente eu falo uma palavra muito dura contra os irmãos da igreja, eu posso ferir a consciência de algum irmão. Então nós temos que ter um certo cuidado. Eu vou dar um aconselhamento, ao invés de dar um aconselhamento, ao invés de apacentar, eu vou apaucentar. Ao invés de aconselhar, eu só exorto. Então nós temos que ter um pouco de cuidado com as nossas palavras. Trazendo agora para a questão da constitucionalidade, nós vivemos no período das fake news. Então nós devemos também ter cuidado até aquilo que nós replicamos nas redes sociais. Muitas vezes nós, em nome da liberdade de expressão, nós replicamos tudo que muitas pessoas, que são até ditas cristãs, publicam, mas nós não vamos nem averiguar se aquilo que nós estamos replicando nas redes sociais é coerente, correto e se tem legitimidade. Então um cristão verdadeiro e sincero, ele procura sempre ter cuidado com tudo aquilo que ele fala, com tudo aquilo que ele replica nas redes sociais, porque nós temos que lembrar que, além da questão da ética que nós falamos aqui, da ética nas palavras, nós vivemos também em épocas de fake news, e nós, como cristãos, temos que ser os promotores da verdade. Então, assim, temos liberdade de expressão, sim, mas liberdade com responsabilidade. Eu sou a favor da liberdade de expressão, mas com responsabilidade, e cada pessoa tem a sua autonomia, mas essa autonomia ela tem duas cartas magnas que deve seguir: a Bíblia e a Constituição. Por quê? Porque se eu sigo a Bíblia, logicamente eu procurarei respeitar também a Constituição, isso sem nenhuma dúvida. É claro que o cristão, obviamente, se surgirem leis que vão contra a nossa fé, obviamente nós podemos nos posicionar, sem dúvida nenhuma, mas sempre tendo respeito e colocando as palavras com cuidado, porque muitas das vezes nós evitamos polêmicas desnecessárias, ou também a animosidade de quem ouve o nosso posicionamento, embora podemos estar com a verdade e trazendo uma proposta cristã séria e coerente, mas às vezes falamos de modo com muito ímpeto nas nossas palavras, e às vezes até de modo precipitado ou de modo agressivo, e nós sabemos que uma verdade pode ser falada de muitas formas,
Por isso que uma pessoa paciente, com seu ânimo longo, com animosidade, colocando as palavras na hora certa, com cuidado, é mais bem compreendida do que alguém, às vezes, que quer, pelo seu zelo, e que não está errado, mas às vezes quer impor isso a toda a sociedade, e as pessoas, às vezes, elas criam animosidade, não com a verdade, mas como essa verdade foi apresentada. Seria E aí, isso. pastor Kleber, eu vou até fazer um parêntese aqui, porque o momento da mesa nos permite, né? Quando a gente fala segundo, de acordo com a nossa Constituição, quem está nos ouvindo, até mesmo por conta do cenário que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né, um momento, um ano de eleição e tudo, não entenda que nós estamos querendo trazer uma discussão política, porque a Constituinte é uma lei civil, né? E que tem até aspectos, vamos dizer assim, de todo tipo de ordem. Mas o que na realidade a gente quer é provocar, não é, a discussão, já que o tema é se expressar honestamente. E muitas vezes, como bem colocou o pastor Orlando, muito prudente nas palavras dele, como sempre, colocando a coisa com muito cuidado, mas é importante que se diga que nós estamos vivendo um momento do politicamente correto, né? Que é aquela pessoa, como já comentou o pastor Kleber, que nem sempre está falando a verdade, mas às vezes até com aquela fachada de agradar a todos, né? Não ferir ninguém. E tem exatamente o outro oposto, aquele que já tem um discurso mais eloquente, né? Mais aquecido, mais viril, e que termina, de certa forma, provocando aí animosidade pela parte de quem ouve. Não é verdade, pastor Kleber Maia? Sim, sim. Pastor Cleibson, o texto que o senhor leu aqui de Efésios 4, ele começa dizendo exatamente que nós, ou seja, os cristãos, eles devem agora viver de uma maneira digna da vocação com que fomos chamados. Ou seja, uma vez que eu me comprometo em ser um discípulo de Jesus, tudo que eu faço tem que estar de acordo com o seu ensino, de acordo com aquilo que ele tem para a minha vida. E o que o apóstolo vai dizer aqui na Epístola aos Efésios, ele começou no verso 25 dizendo que nós devemos deixar a mentira, depois no verso 26 ele diz que não devemos ficar irados e pecar, no verso 29 que foi lido ele diz que tem que ser tudo para edificação, no verso 30 ele diz que isso pode até entristecer o Espírito Santo de Deus e que não deve haver ira, gritaria, blasfêmia. Então é lógico que o crente, ele sob a lei, ele pode até ter a liberdade para falar, mas sob a regra de Cristo para a sua vida, ele precisa ser muito mais prudente, de forma que a sua fala reflita, como disse Paulo, graça, edifique os outros. Pastor Kleber, me permita, e interessante que na NVT é muito claro, né? Ela diz assim, evitem o linguajar sujo e insultante, né? Ou seja, por mais que a gente está vivendo um período agora, né? Em que as pessoas, né, por ter uma opinião divergente de outra e tudo, pode ser agressiva na palavra e chegar ao ponto de usar um linguajar sujo ou insultante e tomar isso como uma liberdade de expressão que na realidade não é para o cristão. A gente tem outras regras aí que precisam ser consideradas, né? De fato, e eu vejo hoje muitos cristãos, às vezes, que vão às redes sociais para falar até de outros cristãos e sob a égide de combater o erro, de falar a verdade, de ter coragem de denunciar as coisas e tal, mas que muitas vezes se excedem no falar e falam de maneira que não edifica e às vezes fere as pessoas. E nós temos que ter cuidado com isso, porque o que o apóstolo vai dizer é que o Senhor nos confiou o ministério da reconciliação.
Então, reconciliar os homens com Deus é o nosso ministério. E não estar ferindo as pessoas com palavras é uma Pastor característica. Kleber, me permita que eu estou intervindo demais, mas na sua fala, mas é reconciliar os homens com Deus e também, assim, digno de nota, reconciliar os homens com os homens, né? Porque nós somos... É muito interessante porque a gente está estudando sobre o Sermão do Monte e Jesus foi muito enfático quando ele disse bem-aventurados os mansos, e às vezes tem discursos na sociedade que são inflamatórios, né? Mesmo que jogar combustível, e tem gente que é especialista nisso, em vez de jogar um balde d'água, né, para esfriar, joga um balde de gasolina para explodir, não é? E o cristão, então, não pode entrar nessa fila de gente que está jogando combustível, porque nós somos chamados para a paz, fomos chamados para a reconciliação, fomos chamados para edificar os outros. Então, mesmo que seja do ímpeto da pessoa, que é sanguínea, que é aquela pessoa, né, do pavio curto, mas em se tornando cristão, precisa saber que a sua maneira de viver, e o que inclui o falar, tem que estar condicionada a Cristo. E ainda que a lei permita alguma coisa, mas nós vamos lembrar do que o apóstolo, escrevendo aos Coríntios, diz: ainda que seja permitido, e ele disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém, nem tudo edifica, e, portanto, isso deve ficar de fora, ainda que a lei permita, mas o cristão, ele deve viver debaixo da lei do amor. A regra, a máxima que o Senhor Jesus disse é: nós devemos tratar os outros da maneira como somos tratados, e o apóstolo Paulo diz que tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus. Então, encaixando dentro dessas máximas a liberdade de falar, certamente não vai permitir falar qualquer coisa, mas falar de uma forma que realmente Cristo seja visto na fala do cristão, e isso é o mais importante. Interessante, eu gostaria de ouvir até a opinião de vocês, já que a gente, eu acredito que o tempo não estourou ainda nosso limite aí, mas tem gente até que usa, não sei se vocês já ouviram, eu particularmente já ouvi, quando se trata assim de posicionamento, alguém que tem uma fala mais sanguínea, e às vezes até um perfil que atrai muita, né? Tem muita gente que se sente atraído por quem é mais enfático, mais duro nas palavras, e até usa aquela expressão de João, né? Quando João quis criticar ou foi enfático com aquela sociedade do tempo de Jesus, quando João chamou a multidão, né? Ou pelo menos aqueles de raça de víboras, né? E até coloca que João era um pouco sanguíneo na hora. E aí pega esses comportamentos e tenta justificar muitas vezes esse perfil. A opinião de vocês aí, já que a gente está falando que às vezes também, honestamente, não significa não dizer a verdade, quando muitas vezes alguém precisa ouvir a verdade. Pastor Kleber, depois o pastor Orlando. Pastor Cleibson, dizer a verdade é importante, mas a Bíblia também nos diz de falar a verdade em amor, né? Importante é que nós falamos a verdade, mas com o propósito de edificar, de corrigir, e não com o propósito de machucar, de magoar, porque às vezes alguém cita também Paulo aos Gálatas: fiz-me inimigo de vocês por dizer a verdade, mas a gente precisa olhar sempre o contexto em que isso está sendo dito. Inclusive a fala de João Batista, chamada de raça de víboras, para a gente pode parecer algo terrivelmente danoso, insultante, mas não é. Na mesma sociedade, ou em sociedades diferentes, não se tem a mesma ideia do que está sendo dito, não tem o mesmo significado, né? A gente vê o escritor de Cantares dizendo: você é linda como as éguas de Faraó. Eu acho que se alguém dissesse isso com a namorada nos dias de hoje, ia levar um tapa na cara, alguma coisa parecida. Quer dizer, as comparações não são idênticas nas culturas. Então,
é preciso entender o que é que Jesus está dizendo, o que é que João está dizendo em seu contexto. Usar isso para justificar uma fala que seja agressiva muitas vezes ignorar o contexto em que aquilo foi dito, e além do mais, nós temos que entender que João ele não está ainda dentro da regra de Cristo, né? Ele está ainda como um representante do Antigo Testamento e, portanto, não pode ser assumida a sua fala como um padrão para os cristãos, mas sim aquilo que nós já vimos Jesus falar no Sermão do Monte, o apóstolo Paulo nas suas epístolas. O cristão tem que ter cuidado com o que fala para corrigir, sim, mas não magoar, porque não foi para isso que Deus nos chamou. Pastor Orlando. Eu concordo inteiramente com o pastor Kleber Maia. O cristão tem que ter prudência. Vou dar um exemplo. É muito comum no meio, em algumas igrejas mais pentecostais, eu sou pentecostal, tá? Estou só usando isso a título de ilustração. O pregador mais inflamado é considerado mais espiritual, mais abençoado. Eu que sempre fui do ensino, eu até ontem vi uma postagem de um grande professor da Assembleia de Deus que ele colocou que por muito tempo ele ia nas igrejas e as pessoas no final do culto diziam: hoje íamos ouvir uma pregação de fogo, mas ouvimos foi um ensino bíblico, glória a Deus por isso. Porque a gente sabe que a pregação de um ensinador, de modo geral, além de ser mais expositiva, ela é um pouco mais calma, mais didática. Claro que isso também tem muita relação com o nosso temperamento. Uma pessoa mais fleumática, uma pessoa mais melancólica, ela tende a ser mais calma do que um colérico e um sanguíneo, né? Eu, por exemplo, eu não tenho muito essa característica de ser sanguíneo. Então, isso vai muito, a fala da pessoa também traduz um pouco o seu temperamento, sem nenhuma dúvida. Agora, moderação e bom senso, seja pregador ou seja ensinador, seja um pregador mais eloquente ou um pregador mais calmo, ensinador um pouco mais eloquente, mais calmo também. E para mim, eloquência é falar bem em público, mas muitas pessoas pensam que a eloquência é a imposição da voz, né? Eu acho que moderação, ela tem a ver com tudo. Ela não tem a ver com uma imposição da nossa voz, mas tem a ver com a credibilidade daquilo como falamos. Agora, infelizmente, às vezes muitas pessoas vão, por exemplo, num determinado ministério de uma igreja, é reunião de um ministério. Aí o líder, ao invés de conversar com amor com os liderados, vai dar aquela bronca santa. Opa, peraí, quem é liderado pode se machucar. Eu acho que muitas verdades podem ser faladas, até mesmo uma bronca santa, no bom sentido, né? Aqui só fazendo uma ilustração. Claro, só estou ilustrando, tá? Só ilustrações. Porque a gente está falando de expressar-se honestamente, claro. Né? E me chamou a atenção quando falava da pregação, claro. do ensinador, os perfis. E assim, às vezes ocorre, eu particularmente já me passou isso na cabeça, de eu ouvir uma mensagem que parece até que a igreja está até se alimentando, gostando daquilo, mas particularmente eu não achar tão honesta a mensagem, porque eu vejo um certo grau de manipulação, um certo desejo de conduzir a pessoa para uma coisa. Sim. E eu, particularmente, fico ali, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Porque a igreja está recebendo e eu estou aqui meio raciocinando pelo lado contrário. Eu até queria ouvir o pastor Kleber também, que é da área da interpretação dos sermões, e que me parece que às vezes também tem um pouco de desonestidade. Sim, bem colocado. E às vezes até querendo manipular a igreja, a gente percebe isso. É verdade. E a gente parece até, e eu me sinto assim, será que eu estou meio cru, mal assado, e ninguém está vendo que há uma tentativa de manipular e sugestionar, né? Sugestionar. Não, pastor Orlando, pastor Kleber. Pastor Kleber, a minha resposta eu até complemento aqui, o pastor Gleibson foi pontual, eu esqueci desse detalhe, mas o pastor Gleibson complementou, foi bênção. E agora eu quero passar ao pastor Kleber. Quero ouvi-lo, pastor Kleber. Eu faço minhas palavras do pastor Gleibson. Muito bem colocado, pastor. Concordo inteiramente com o senhor. Hoje nós temos uma dificuldade, que
as pessoas, em primeiro lugar, me parecem que não consideram a responsabilidade do púlpito. Quando você prega, você está falando em nome de Deus. Então, as pessoas estão recebendo dessa forma. O problema é que muitos dos nossos cultos, as pessoas não estão realmente atentas à palavra ou não estão acostumadas realmente a ler a Bíblia e então considerar o que o pregador está dizendo, como Lucas cita os crentes de Bereia, né, para conferir se aquilo de fato está de acordo com a Bíblia. Então, tudo que alguém diz, e especialmente se disser numa forma muito tocante ou em meio a línguas estranhas, o que parece dar um ar mais espiritual que está sendo dito, então é recebido como sendo a mais pura verdade e muitas vezes leva a igreja a uma verdadeira manipulação. E isso é terrível, porque depois saem dali pessoas com uma impressão errada, inclusive acerca de Deus, da sua palavra, da forma de viver do cristão, induzidos por uma pessoa que não está fazendo a correta interpretação das Escrituras ou não está pregando com a devida responsabilidade. Eu acho muito perigoso isso. Sou pastor e pregador na minha igreja, mas quando vou pregar na igreja dos outros, sou pastor, né? Tenho cuidado para não falar alguma coisa. E já ouvi de alguns pastores dizendo exatamente que se sentem muito mais confiantes em convidar alguém para pregar, que além de pregador é pastor, porque às vezes o pregador itinerante não tem a responsabilidade com o público e acaba conduzindo só as pessoas para que aquele momento seja eufórico, embora nem sempre é verdadeiro, e isso de fato é um problema que nós vemos em muitos púlpitos, infelizmente. Pastor Orlando, bom, dito que já foi dito, é uma pena, mas a gente agora tem que concluir e lhe pedir para tecer as suas considerações finais, Pastor Orlando. Pastor Kleber e Pastor Gleibson, primeiramente quero parabenizar os companheiros pelas ótimas disposições e para mim foi muito valioso participar desse capítulo. Gostei muito e queria também externalizar aos nossos ouvintes, né, que tenham todos uma boa semana e, claro, aquelas dicas, né, que a gente sempre passa, a importância de estar lendo, consultando um bom dicionário teológico, um bom livro de referências, um livro de doutrinas bíblicas, procurando sempre fazendo uma interpretação teológica e séria do texto bíblico, e com certeza você professor de escola bíblica e pregador do evangelho, será certamente bem sucedido na sua missão cristã de contribuir com a escola dominical. Pastor Kleber Maia. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui em mais um episódio do Pod EBD, agradecer aqui a presença do pastor Orlando, pastor Gleibson e todos os ouvintes do Pod EBD que estão sempre nos acompanhando. É uma alegria poder contribuir com esse ensino semanal da lição de adultos e dizer aos professores que nós vivemos uma época em que as falas nem sempre são tão verdadeiras quanto deveria, né? E que o início da aula ele poderia trazer até mesmo, se a estrutura permitir, um vídeo de alguém que disse alguma coisa e pouco tempo depois contrariou totalmente aquilo que disse, né? Ou ele levar a classe a lembrar de alguém que fez promessas muito sérias e não cumpriu, e a partir daí, então, refletir qual deve ser o posicionamento cristão acerca do seu falar. E eu creio que deve ser uma lição realmente que nos leve a refletir. Se além do conhecimento, a lição não trouxer mudança de atitude, ela não cumpriu verdadeiramente seu papel. E o professor deve, então, levar o aluno a refletir em que questões ele precisa, talvez, melhorar a honestidade da sua fala, porque o Sermão do Monte é para nós nos corrigirmos e não apenas para conhecermos o que Jesus falou.
Muito bom. Então, baseado no tema, eu quero honestamente agradecer, né, de coração ao pastor Kleber Maia, ao pastor Orlando e a companhia daqueles que nos ouvem por intermédio, esteja no carro, no ônibus, indo para o seu trabalho, aquele que está em casa descansando ou revendo lá o que vai falar, né, na semana ou na oportunidade em sala de aula. E agradecer mesmo a companhia e a colaboração desses meus companheiros que fizeram esse comentário tão precioso, importante. Diga-se de passagem, existem muitas questões para se falar acerca disso, questões que nós pecamos, erramos constantemente, mas que valem uma reflexão, e fica aqui a dica, né, preciosa: seja o vosso falar sim, sim, não, não, e o que procede, o que excede, vamos dizer assim, excede disso, né? Fora disso é de procedência maligna. Fique com isso, fique com essa boa dica e que Deus nos abençoe. Eu quero me despedir do pastor Kleber Maia e o pastor Orlando Martins e de cada ouvinte do Pod EBD com a paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor.